Olá, sejam bem-vindos ao Estádio Municipal do Pacaembu e ao Museu do Futebol. Eu sou Diego Salles. Eu sou a Bruna Colucci. Meu nome é Jamil Neto e nós fazemos parte do núcleo educativo do Museu do Futebol. Neste vídeo, você vai aprender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho aqui dentro. Nós somos a equipe responsável pela mediação entre o público e o acervo do museu, além da criação de jogos, oficinas, contações de história, projetos e roteiros temáticos. Somos formados por uma equipe multidisciplinar, o que facilita que vários assuntos sejam abordados dentro do museu. Durante todo o nosso passeio, vocês vão ver passando aqui na tela de vocês algumas hashtags com possíveis temas que podem ser abordados durante uma visita. Como, por exemplo, o que o futebol pode ter a ver com arte, com história, geografia, arquitetura? Será que tem alguma coisa a ver? Vem com a gente! E até o final do vídeo, a gente espera que vocês entendam aqui que o Museu do Futebol não é só futebol. Antes de entrarmos no nosso museu, vamos olhar ao redor. O Museu do Futebol está localizado na Praça Charles Miller, no estádio Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu. Pacaembu é uma palavra de origem tupi-guarani. Sua tradução mais conhecida é terras alagadas. Isso porque o estádio do Pacaembu foi construído numa região de vale, o Vale do Rio Pacaembu. E a sua construção se aproveitou da geografia e relevo do local. Isso ajudou tanto na economia de materiais de construção, quanto no tempo de construção. Sim, é mesmo. Todo o estádio foi construído em apenas 2 anos. Sua concepção estética foi influenciada pelo estilo Art Deco. A arquitetura do estádio, com suas linhas retas e horizontais e com a ausência de ornamentos, caracteriza um estilo arquitetônico expressionista, modelo muito usado por governos totalitaristas para difundir ideais de grandeza nacional, como, por exemplo, o Estádio Olímpico de Berlim, construído na década de 30. Inaugurado em 1940, o estádio do Pacaembu foi durante 10 anos o maior no nosso país, com capacidade para até 70 mil pessoas, perdendo esse posto para o imponente Maracanã, no Rio de Janeiro, construído para a Copa de 1950. Bom, já deu para perceber, só aqui por fora, como estamos carregados de história. Mas agora, vamos conhecer lá dentro? Olhe para cima! Percebeu onde estamos? Todo o Museu do Futebol foi construído embaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu. Estamos do avesso das arquibancadas verde e amarela. Todas as salas que iremos conhecer hoje faziam parte de antigas instalações do estádio, como alojamentos e administração. Aqui, por exemplo, ficavam os antigos vestiários profissionais. O Museu do Futebol foi inaugurado no ano de 2008 e junto com ele nasce o PANF, o Programa de Acessibilidade do Museu do Futebol, que conta com recursos físicos e comunicacionais, além de uma equipe qualificada para o atendimento do mais variado público. O acervo principal do museu conta também com maquetes acessíveis e táteis, como essa daqui, além de audioguias e roteiros especialmente criados para que ninguém fique de fora das nossas visitas. Essa daqui é a sala grande área, a primeira sala do museu. Nela vocês vão encontrar algumas imagens que têm uma relação com o futebol. Mas eu não estou falando de bola, meião, chuteira ou camisa. Eu estou falando de discos, flâmulas, botões, copos e alguns outros objetos que fazem a gente perceber como é que o futebol aparece na nossa vida fora das 4 linhas, como ele aparece dentro do nosso cotidiano mesmo. É muito difícil a gente chegar na casa de alguém e não ter um objeto, mesmo que pequeno, que remeta ao futebol. Pode ser um chaveiro, pode ser uma toalha, pode ser uma caneca, enfim. Mas vocês já se perguntaram por que isso acontece? Bom, certamente é porque o futebol está dentro da nossa identidade, faz parte da nossa cultura e da nossa memória. Não são só imagens de artigos do cotidiano, de itens do dia a dia. Também aqui nós temos imagens raras, imagens de verdadeiros colecionadores do futebol. Por exemplo, aqui a gente tem o ingresso do jogo Vasco e Santos, em novembro de 69. Esse jogo foi especial, é marcante, porque foi o gol em que o Pelé fez seu 1000º gol. Esse gol, por ser tão importante, por ser o 1000º, um número redondo, ele permanece vivo na nossa memória coletiva. Então quem presenciou aquele jogo nunca esquece desse gol e guarda com carinho a imagem do ingresso. O gol também foi importante porque serviu para coroar de vez o Pelé como o rei do futebol.
Essa é a sala intitulada Anjos Barrocos. Entrar aqui é também adentrar uma galeria de arte, onde os artistas são os atletas. São 27 artistas da bola, que mostram pra gente o jeito brasileiro de se jogar futebol, com improvisos, dribles, criatividade e talento individual, emocionando, divertindo e inspirando a quem o assiste, comparado a uma obra de arte, um filme no cinema ou uma peça de teatro, onde é impossível que seu público saia indiferente. Ao longo do museu, vamos entender melhor a relação entre futebol, arte e povo brasileiro. O futebol arte brasileiro não nasce assim de repente, e nem com facilidade. O futebol chega do Brasil pelas mãos, ou melhor dizendo, pelos pés do Charles Miller. Brasileiro, nascido do bairro do Brás, aqui em São Paulo, mas com família de descendência inglesa, Charles Miller passou boa parte da sua infância e juventude morando na cidade de Southampton, na Inglaterra. Retorna ao Brasil do ano de 1894, trazendo consigo em sua bagagem uma bola e um livro de regras do tal futebol. Aqui, na Sala das Origens, vocês vão encontrar fotos que mostram os primeiros anos do futebol aqui do Brasil, jogadores e torcida. E por falar em torcida, uma outra regra curiosa era a formalidade das pessoas que frequentavam as arquibancadas. A elegância das torcidas gerou a primeira palavra que o brasileiro atribuiu ao futebol, a palavra torcer, torcida. Bom, uma das versões desse fato é porque, antigamente, as pessoas que iam para as arquibancadas usavam trajes muito elegantes, como esses aqui. Os homens de ternos, gravatas, chapéus e as mulheres com longos vestidos e meias calças. E estava presente também com eles um lenço, como esse aqui. Esse lenço servia tanto para enxugar o suor nos dias de calor, quanto para ser torcido, espremido nos momentos de muito nervosismo nos jogos. Nesse momento, então, os radialistas e jornalistas passaram a chamar essas pessoas de torcedores, porque elas torciam o lenço nos momentos em que elas assistiam os jogos. Nos primeiros anos de futebol aqui no Brasil, algumas regras proibitivas foram criadas. Negros, mulheres e pessoas pobres eram proibidas da prática do esporte, eram proibidas de praticar futebol e de ir ao estádio. Isso tornava o jogo aqui pouco brasileiro, a gente não tinha ainda uma identidade nacional do futebol, tanto no jogo quanto no estádio mesmo. Até a nossa língua aqui, a língua portuguesa, era pouco usada no jogo, então a gente precisava importar termos e expressões da língua inglesa. Footballer, para dizer jogador de futebol, e match, para dizer partida de futebol. Com o passar das décadas e o fim dessas proibições, o futebol foi se tornando cada vez mais popular. E aí o futebol brasileiro criou sua própria identidade, sua identidade nacional foi colocada dentro do futebol. Dentro de campo a gente vê um jogo mais aberto, um jogo de drible, um jogo de improviso, os artistas da bola que a gente estava falando. E fora dele, ali nas arquibancadas, com a presença dos populares, a festa da torcida foi cada vez mais visível. Com o passar dos anos e com o futebol se tornando cada vez mais popular pelo mundo, houve a necessidade de se criar uma competição mundial dedicada 100% ao futebol. Foi aí que o então presidente da FIFA, Júlio Cimé, teve a ideia de criar a Copa do Mundo, tendo início em 1930 do Uruguai, que também se sagrou o primeiro campeão mundial. Em 1958, a seleção brasileira ganha seu primeiro título da Suécia, e é aqui, na Sala Copas do Mundo, que contaremos um pouco mais dessa história para vocês. Todas as edições da Copa do Mundo ganham um destaque especial aqui nessa sala. Partindo então desde a primeira Copa, em 1930, como já foi falado, então de 4 em 4 anos, 30, 34, 38 e 1950. Sim, nos anos 40, por conta da Segunda Guerra Mundial, o futebol acabou ficando em segundo plano. É impossível falar de Copa do Mundo e não trazer à tona a Copa de 70. Foi lá no México que a seleção brasileira sagrou-se tricampeã. Foi a primeira seleção tricampeã. Aquela seleção tinha craques como Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão e Gerson. Essa Copa permanece muito viva ainda na memória do brasileiro, foi tão importante, porque também foi a primeira Copa transmitida ao vivo aqui para o Brasil. Então quem viveu aquela época ainda tem muito, a lembrança e a memória dessa Copa está muito viva.
pôde assistir pela primeira vez os craques em campo jogando uma Copa do Mundo. Se por um lado o futebol arte brasileiro chegava no seu ápice lá no México, a sociedade política brasileira passava por tempos difíceis, tempos tenebrosos. A década de 70 marca também a ditadura militar aqui no Brasil. E foi logo após a implantação do ato institucional número 5, o AI-5, que oprimia ainda mais os direitos individuais e coletivos do brasileiro, que o Brasil conquistou lá a Copa em 1970. Então, para ilustrar os anos 70 no Brasil, essa foto é muito importante. Ela marca aqui Carlos Alberto Torres, o capitão daquela seleção, tem aqui segurando a taça Jules Rimet, que é o símbolo dessa hegemonia do futebol arte brasileiro, e Garrastazu Médici, o presidente general ditador aqui do Brasil na época da Copa de 70. Agora dá uma olhada nessa foto aqui. Você conhece alguma dessas jogadoras? Os anos 90 também foram super importantes para a história do futebol brasileiro e para a história das Copas do Mundo. Mas eu não estou falando da conquista do Brasil em 1994, com Romário, Bebeto e companhia. Eu estou falando da criação da primeira edição da Copa FIFA de futebol feminino, realizada em 1991 na China, tendo a seleção dos Estados Unidos como a primeira campeã. Assim como a seleção masculina, as nossas meninas também participaram de todas as edições de Copa do Mundo desde então. Ainda não conquistamos a nossa medalha de ouro, mas a nossa melhor colocação foi em 2007, com o segundo lugar. E para finalizar nosso passeio, o que você acha de bater um pênalti aqui dentro do museu? Da sala Jogo de Corpo é possível medir a potência do seu chute. Nós ficamos por aqui, mas fica o convite para você visitar o museu e conhecer um pouco mais dos nossos roteiros, das nossas atividades, dos jogos e oficinas que nós da equipe do Educativo utilizamos para interagir com você. Bom, então por hoje é só. A gente espera que vocês tenham gostado muito. E se vocês quiserem conhecer mais de perto o nosso trabalho, ligue para 011 3661 2273 ou envie um e-mail para agendamento@museudofutebol.org.br. Esperamos vocês aqui.